Alta temperatura diplomática. O presidente Lula sobe o tom contra Donald Trump. Em um evento da União Nacional dos Estudantes, o petista comentou a relação Brasil e Estados Unidos. Camila Yunes aqui nos nossos estúdios. Tudo bem, Camila? Boa noite para você, bem-vinda. Qual foi o tom dessa fala do presidente Lula? Bom trabalho. Oi, Thiago. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Tom bem acalorado, viu? Ele deu várias declarações a respeito dessa relação Brasil e Estados Unidos, fez várias críticas duras, não só ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas também ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse evento aconteceu, como você disse, né, Thiago, durante um evento, o Congresso da União Nacional dos Estudantes, que aconteceu em Goiânia. E aí, dentre algumas declarações que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu, ele voltou a falar que não vai admitir interferência externa aqui no Brasil e disse também que se Donald Trump fosse brasileiro, ele iria ser julgado pelo que aconteceu no Capitólio lá em 2021. A gente tem um trechinho dessa fala dele, vamos acompanhar. Eu nasci aprendendo a fazer negociação. Eu tenho certeza que o presidente americano jamais negociou 10% do que eu negociei na minha vida. Jamais. É que nós não aceitamos que ninguém de nenhum país fora do Brasil se meta nos nossos problemas internos, que é dos brasileiros. E eu disse ontem para a imprensa, se o Trump morasse no Brasil e ele tentar fazer aqui no Brasil o que ele fez no Capitólio, certamente ele também estava julgado e poderia ser preso. Bom, nesse mesmo evento, o presidente Lula também criticou a ida de Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos e toda a articulação que ele vem fazendo com o presidente Donald Trump. E falou em falta de patriotismo da família Bolsonaro. A gente também tem um trechinho dessa fala. Manda o filho dele para os Estados Unidos. Vai lá pedir para o Trump me absolver. Vai lá pedir, vai. E fica abraçado na bandeira americana, esse patriota falso. Nós vamos tomar a bandeira verde e amarela. A bandeira verde e amarela vai voltar a ser do povo brasileiro. O Bolsonaro que se abraça a bandeira americana, transfira seu título para lá e vai voltar lá. Bom, repercutindo ainda mais uma outra fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele deu uma entrevista a uma TV norte-americana e disse que ninguém quer se separar dos Estados Unidos, mas que os brasileiros também não querem ser reféns dos Estados Unidos. E uma última declaração dele durante essa entrevista é de que Donald Trump não foi eleito para ser o imperador do mundo. Thiago. Bom, Camila, você volta daqui a pouquinho. Jovem Pan, a gente segue ainda falando sobre toda essa repercussão e as consequências. A Casa Branca rebate Lula e afirma que Donald Trump não está tentando ser imperador do mundo. A porta-voz declarou nesta quinta-feira que o republicano é um líder forte e tem influência global. Questionada sobre o tarifaço, ela mencionou a investigação em andamento contra o Brasil. Para os Estados Unidos, as regulações digitais e a fraca proteção à propriedade intelectual prejudicam empresas do país. A porta-voz citou o desmatamento ilegal, que coloca setores em desvantagem competitiva. A Casa Branca reitera que as medidas adotadas por Donald Trump são voltadas ao interesse dos americanos. Vou chamar já os nossos comentaristas, o Cristiano Vilela já aqui nos estúdios e a Dora Kramer no nosso telão. Tudo bem, Dora? Começando por você, bem-vinda, boa noite. Bom, essa questão diplomática vai se escalando cada vez mais. Hoje o presidente Lula elevou o tom contra Donald Trump. Em que momento isso vai ser estancado, se é que vai ser estancado, hein, Dora? Bom trabalho. Boa noite, Thiago. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. Olha, não dá para saber. E ainda tem, claro que nós vamos falar já disso, ainda tem uma carta que o Trump enviou para o Bolsonaro, né? Ainda teve mais isso. Olha, o tom provocativo do presidente Lula, ele contrasta com a maneira suave com que o vice-presidente, que está à frente das tratativas objetivas, vem adotando, né? É um tom esse do presidente Lula que pode, claro, render popularidade, e as pesquisas estão aí confirmando isso. Agora,
Do ponto de vista concreto dos problemas, da tarifa, das investigações sobre práticas comerciais do Brasil, eu tenho muitas dúvidas sobre a eficácia disso. Ou melhor, não tenho a menor dúvida de que isso não é eficaz. Esse ambiente em que ele se embate com o inimigo é muito confortável para o presidente Lula. Ele está acostumado com isso, e principalmente com isso, quando rende benefícios políticos e principalmente eleitorais. Agora, é um terreno perigoso, porque é preciso equilibrar as conveniências de palanque com os interesses do Brasil, porque se houver um desequilíbrio, se houver um exagero na retórica inflamada, de repente isso pode trazer prejuízos para o Brasil e também, consequentemente, malefícios políticos para quem usa desse exagero. Vilela, é um xadrez político que vai se ampliando. O presidente Lula, claro, faz a leitura política de que isso está beneficiando ele, mas é o que a Dora falou, as consequências, porque não é uma briga com qualquer um, é com o presidente do país mais poderoso do mundo, de qualquer forma, né? Apesar de qualquer problema e todas as questões que são feitas questionando se isso é legítimo ou é ilegítimo, né? O que os Estados Unidos estão fazendo com o Brasil. Bem-vindo. Exatamente, Tiago. Uma ótima noite a você, a Dora Kramer e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, na linha do que a Dora comentou, hoje de manhã, no Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan, eu fiz o comentário justamente no sentido de colocar o importante que era a condução, por exemplo, do vice-presidente Geraldo Alckmin, no sentido de fazer um diálogo mais racional, um diálogo sem esses arroubos, um tom mais técnico, mais polido nas negociações, de que isso poderia ser importante para o país, diferentemente do que a gente viu naqueles primeiros momentos, aquele tom palanqueiro que o presidente Lula acabou dando para essa questão e que acabou até tendo um certo sucesso do ponto de vista das pesquisas de opinião. No entanto, você vê que da manhã para a noite já tudo caminhou de uma forma diversa. O presidente, no evento agora à tarde, ele já teve um posicionamento bastante duro, bastante inflamado, bastante enfático, contrastando, como a Dora muito bem disse, com o posicionamento mais sóbrio, mais técnico do vice-presidente Geraldo Alckmin, e nesse sentido a gente acaba retrocedendo, porque essa disputa de discurso político acaba politizando uma discussão que deveria ser discutida pelo Itamaraty, pelos setores econômicos, e acaba fazendo com que quem grita primeiro acaba tendo a prevalência. E nós estamos diante de Donald Trump, que é uma figura de imensa força global e que é bom de grito também. Eu vejo que é muito difícil o Brasil, com essa postura, acabar tendo uma solução pacífica e harmoniosa aos interesses nacionais. Vilela e Dora, nesse evento o presidente Lula também falou que não aceita qualquer interferência, dizendo que Trump se acha o imperador do mundo, tanto é que a Casa Branca deu essa resposta. Mas ele ameaçou também taxar as big techs americanas. A gente separou esse trecho para acompanhar. Esse país só é soberano porque o povo brasileiro tem orgulho desse país. E eu queria dizer para vocês que a gente vai julgar e vai cobrar imposto das empresas americanas digitais. Bom, Vilela, essa ameaça que ele faz, é claro que não se sabe se a Fazenda pensa nisso, da forma como isso pode se dar, mas é uma ameaça que pode gerar alguma reação? Absolutamente. É ruim esse tipo de discurso vindo do presidente da República num momento onde o que deveria acontecer é justamente uma palavra de paz, uma palavra de negociação. O presidente Lula, ele erra no tom, ele se comporta muitas vezes dentro desse viés eleitoral que uma parte do eleitorado até gosta, mas que do ponto de vista estratégico, pensando nos interesses do Brasil, em conflito com a principal potência do mundo, é algo relativamente perigoso e que pode fazer com que esse sucesso colhido num primeiro momento acabe fazendo com que o resultado final seja desastroso para o Brasil.